Seja bem-vindo ao capítulo 26 de Provérbios. Aproveita que está acabando. Cuidado com o tolo. Não ande com o tolo. Se afaste do tolo. O tolo vai te prejudicar. O tolo vai atrasar sua caminhada. O tolo, ele vai drenar sua energia. Tá, aproveita, antes da gente começar a ler o texto aqui, ó, deixa seu like, se não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu quero que você preste bastante atenção, isso aqui pode ser crucial nas decisões que você precisa tomar na sua vida. Como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim, a honra não fica bem a um tolo. Deus está mostrando coisas que acontecem em determinadas épocas. Neve, ela combina com o verão. A chuva, ela combina com o tempo da colheita. A neve, ela é no inverno, não é no verão. A chuva, ela é no plantio, não na colheita. A honra, ela é para os sábios, não para os tolos. E eu já aconselhei, já ajudei muitos casais. E o que a gente vê de pessoa tentando investir no tolo, tentando receber o fruto do tolo, fidelidade, carinho, respeito, honra, gratidão, não vai vir. Não vai vir, a não ser que ele deixe de ser tolo. Como que faz para deixar de ser tolo? Só tem uma chance. Salomão, ele vai dizer que o pau que nasce torto, ele nunca se endireita. Lembra que fizeram uma música sobre isso? Pau que nasce torto, nunca se endireita. Lembra? Terra samba. Eles tinham razão. Pegaram um versículo bíblico. Pegaram um versículo da sabedoria de Salomão, não em Provérbios, mas em Eclesiastes. Então, o pau que nasce torto, ele nunca se endireita. O cara que nasce tolo, ele não se endireita. E aí, como é que faz? Tem um jeito. Jesus trouxe essa solução. É necessário nascer de novo. É necessário um novo nascimento. O tolo, ele ignora os princípios espirituais. Ele ignora a sabedoria que vem de Deus. Então, para ele poder aceitar isso, ele precisa nascer de Deus. E aí ele vai querer receber isso. E aí ele precisa, quanto mais ele matar a sua velha natureza, mais vai viver nele a nova natureza, a natureza de Deus. Do contrário, não combina, não fica bem. Eu gosto dessa expressão, não fica bem a um tolo essas coisas. Não fica bem. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Olha só, Deus, ele está falando que um animal que é grande, que é forte e que muitas vezes é selvagem, porque a gente enxerga muitas vezes o contexto, por exemplo, do animal, que ele já está domado. Mas quando você vai domar ele, quando você vai pôr ele na rédea, quando você vai ter ele já governado, domado, é uma outra realidade. Então a maioria conhece os animais domados, a maioria não conhece o processo do animal selvagem e da doma. Então o cavalo, muitas vezes você vai ter que usar o açoite nele. E o cavalo tem uma coisa interessante. O cavalo, quando ele passa por determinada situação, ele não gosta de sentir dor, ele não quer repetir isso. Então, se ele apanhar uma vez, se você tiver com a varinha e só ameaçar, ele vai te obedecer, porque ele não quer apanhar de novo. A gente tinha que aprender isso com o cavalo, tá? Quantas pessoas
Toma porrada e tá lá de novo para tomar porrada, sabe? Fulano fala, fulano gosta de apanhar, tem gente que gosta mesmo. Tem gente que gosta de sofrer. O freio, a mesma palavra de freio, ela é a palavra que origina a palavra educar. Frear é educar. A palavra educação, ela vem da mesma raiz freio. Então, educar é frear. A religião, inclusive, é frear. A religião que veio para educar o homem, espiritualmente, socialmente, é o freio. Não faz isso. Não. É o freio. É para quem? Para os jumentos. Então, tanto ser humano que é igual ao jumento. E olha só para quem que Deus coloca. O tolo tem que tomar lenhada nas costas. É vara nas costas. Aí Deus continua. Não responda o insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Não entre no jogo do insensato. Não responda ele segundo a sua tolice, o quanto ele é tolo. Não se rebaixa. Oh, eu tenho cada história, mas não vou contar, não. Eu estava no curso de capelania e tem vários princípios lá que eu achei muito bacana para a gente adotar como capelão. E um deles é uma questão ética. A gente não contar muito algumas experiências de algumas pessoas, não, sabe? Até mesmo as nossas. É claro que algumas eu vou contar, o storytelling, a história, ela é fundamental, mas tem algumas que a gente tem que guardar mesmo. Ainda mais aqui, nas mentorias a gente vai contar mais, mas nesses vídeos que vão rodar, que é para compartilhar, tem pessoas que nem nos conhecem, então eu vou preservar alguns pontos. Mas tá aí a dica, não se rebaixa. E aí tem um outro ponto. Responda o insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Olha como que Deus é até irônico. Ó. Primeiro Deus fala, não responda o insensato segundo a sua tolice. No segundo verso, fala, responda o insensato segundo a sua tolice. Então, a mesma situação, Deus está falando, tem dois comportamentos diferentes. Um é para você não responder porque você vai ser tolo igual a ele. E o outro é para você responder porque aí você vai mostrar que ele é um tolo e não é sábio, como que ele acha que ele é aos seus próprios olhos. Então, quando que você faz cada um deles? Aí é a sabedoria, o tempo e o modo. O tempo certo. Você precisa entender qual que é o tempo certo para você poder fazer isso. Qual que é o tempo certo? Então, no tempo certo, você precisa responder o tolo ou deixar ele sem resposta. E no tempo certo, você vai dar uma resposta, você vai colocar ele no lugar dele. Aí ele vai poder pensar, caramba, como eu sou tolo, como eu sou idiota. E aí, quem sabe, você ganha o tolo e ele busca a sabedoria. Como cortar os pés e sofrer dano, assim é mandar mensagens por meio de um tolo. Olha só. Você cortar os pés, cortar o próprio pé e sofrer um dano no pé, é a mesma coisa de você mandar uma mensagem através de um tolo. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Eu vou ler aqui e não vou comentar, não. Como o espinho que entra na mão de um bêbado, assim é o provérbio na boca do tolo. Como um cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete sua tolice. O cão vai lá e come o seu próprio vômito. O tolo, quando fica repetindo as tolices, é igualzinho. Eu vou parar por aqui. Você viu quanto Deus não gosta do tolo? Você viu quanto o tolo, ele é um atraso de vida? Eu estava conversando com uma aluna e ela estava colocando situações de uma pessoa bem próxima a ela e ela quis colocar para mim o seguinte, que eu também tenho uma pessoa bem próxima a mim com situações semelhantes.
E aí ela estava falando que talvez eu deveria tentar de uma outra maneira e tal. E que existe tipos de pessoas diferentes. Ela falou assim. E aí, que eu percebendo os tipos de pessoas, aí eu falei, tá bom, mas que tipo de pessoa? Aí ela falou, né? Porque essa pessoa, assim, ela vai fazer do seu próprio jeito, ela não ouve ninguém, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu ouvi, né, pacientemente. Aí eu falei, pois é, mas o que é a questão? A questão é que esse tipo de pessoa que você está falando que talvez eu não conheça, eu conheço bem, e a Bíblia está falando desse tipo de pessoa. E a Bíblia dá até um nome para esse tipo de pessoa. A Bíblia chama esse tipo de gente de tolo. O tolo, ele é sábio aos seus próprios olhos. O tolo, ele não recebe conselho. O tolo, ele faz do seu jeito. O tolo, ele faz as tolices e sai machucando todo mundo. É o tolo. Tanto esse que é próximo a mim, quanto esse que é próximo a você, é o tolo. Porque eu tinha comentado com ela, a gente estava falando sobre métodos que terapeutas e psicólogos usam para poder ajudar as pessoas em determinadas crises. E eu já falei com minha mãe, com minha esposa, já falei com várias outras pessoas, o quanto a estratégia coletiva dessa turma é infantilizar o paciente. O que é infantilizar? Você vai criar métodos que, em vez de fazer essa pessoa ser maior do que aquilo, você vai fazer a pessoa, simplesmente se sentir protegido, pegar e colocar no colo. Mas isso não resolve o problema, entendeu? Exemplo. Essa pessoa, essa aluna, ela tinha ficado presa no elevador, e aí ela ficou sentada para não gritar, porque em outra situação ela ia gritar muito. E aí ela não conseguiu achar o botão e o elevador não abriu. Na verdade abriu, mas ela estava gravando um vídeo e não viu que abriu. E aí eu cheguei para abrir, me ligou, aí eu fui abrir o elevador, eu abri, acolhi a pessoa, cuidei e tal, aí depois fomos conversar. E aí ela me falou que antes era pior. Ela sentiu um pânico muito grande e o que o terapeuta ensinou para ela foi isso. Diante daquela situação, faz isso. Ela resolveu, de certa forma, um problema, que é não gritar, só que não resolveu todo o problema. E por que é infantilizar? É igual quando a gente fala com a criança, quando você estiver perdida, quando você acontecer isso, você fica quietinha que eu vou te achar, ou então você procura um policial, ou então você entra debaixo do coreto. Não é uma coisa maior do que o problema, porque se ela fica sóbria e se... E o que é o barato disso, cara? O fato dela conseguir aplicar isso de ficar sentado mostra que o quê? O paciente consegue entender e usar isso. Ela usou a ferramenta, agora só precisa de uma ferramenta que deixa ela mais adulta, mais empoderada mesmo, entendeu? Mais potente, mais poderosa, não impotente diante da situação, não infantilizada, entendeu? Então falta isso. E padrão, falta isso nos psicólogos, terapeutas, na igreja, nos líderes, falta. Tem aqueles que por ingenuidade e tem aqueles até por maldade, que quer manipular e manter a pessoa infantil para ter o controle daquilo ali emocionalmente, entendeu? Tô falando de adultos. E aí esse assunto foi esbarrando no outro e tudo ali e tal. Então assim, a gente tem que prestar atenção. Porque esse comportamento, por várias épocas, várias pessoas, vários lugares, o tolo vai fazer a mesma coisa. O tolo vai fazer a mesma coisa. Você tem aqui várias características do tolo. Eu podia pegar mais. Tem um texto aqui, você está aí, Provérbios 26. Leia o texto, acompanha junto. Então, você tem que analisar a sua vida também e falar, eu sou sábio ou eu sou tolo? Eu estou repetindo isso aqui? O Espírito Santo está me incomodando para mudar isso? Tá, eu nem sei o que é Espírito Santo. Então, o que é minha vida? Você tem que questionar isso. Aí, vamos pegar mais um aqui que associa o tolo. O tolo, ele é preguiçoso.
O tolo, ele é preguiçoso. E aí, o que o tolo faz? O tolo vê um leão e ele fala assim, um leão está a caminho. Um leão está no meio da rua. O preguiçoso, que é o tolo, ele vê um leão e ele não sai na rua porque ele não quer enfrentar o leão. Aí você tem que entender a sua vida. Muitas vezes você não se expõe, muitas vezes você não vai fazer novas experiências, por quê? Você tem preguiça disso, você acha que não tem capacidade, então você fica um preguiçoso, você fica um tolo, porque você achar que não tem capacidade, você não é sábio, e aí você não vai para o confronto. Sabe a expressão matar um leão por dia? É por isso. O que o sábio faz? O sábio vê o leão lá, tá na rua, beleza, eu vou matar ele. Beleza, eu vou adestrar esse leão. Beleza, eu vou lá e vou tocar o leão. Beleza, eu vou sair lá e vou pôr uma isca pro leão, mas o fato é, uma solução eu vou ter para esse leão, porque como eu sou sábio, eu carrego as soluções. Eu não tenho preguiça de descobrir e testar as soluções. Lembra que o sábio, ele descobre o que está encoberto? A gente é a fonte das soluções. Deus colocou em nós, O preguiçoso, ele põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. O preguiçoso, ele é sábio aos seus próprios olhos. Aí o que essa aluna falou comigo? Rafael, tudo que eu falo, ele tem uma resposta na ponta da língua. E aí ela fica sem saber o que fazer. Eu falei, pois é, só você tem que tocar a sua vida. E aí, quanto mais você tocar a sua vida e fizer as coisas, mais isso vai ser uma mensagem para essa pessoa. A sua vida vai falar. Só que se você fica toda hora refém disso aqui, você nunca vai investir numa mudança de vida no outro. Se você ficar tentando mudar o outro, não funciona. Muda a sua vida e deixa a sua vida falar. Deixa suas atitudes falar. Para de falar, para de bater boca, para de entrar no nível do tolo. Porque aí ela entrava. E aí eu, a mesma coisa. O próximo a mim que eu citei para ela, eu citei algumas falas e é certeiro, toda fala tem uma resposta, tudo tem uma resposta, sempre. Então nunca tem espaço para chegar a algo novo. Aí eu vou te falar o meu comportamento. Quando ela começou a falar isso comigo, ela falou assim, eu não tenho a sua sabedoria, então eu não vou te agregar em nada, mas eu vou te falar uma coisa, que aí foi o que ela disse, né? Talvez seja um tipo de pessoa diferente, que eu não estou acostumado. Aí eu falei assim, primeiro corrige sua fala, tá? Primeiro, eu acho que você tem sabedoria, você tem experiência de vida e mais, eu aprendo coisas com você que você nem sabe. O sábio, ele não para de aprender. O sábio sabe que ele sabe muitas coisas, mas o sábio sabe que ele não sabe tudo. Pode anotar essa frase aí, O sábio sabe que ele sabe muitas coisas, mas o sábio sabe que ele não sabe tudo. Bom, dito isto, eu vou finalizar por aqui. Só não ande com o tolo. Acerta a sua vida. Tira os tolos. Deixa para trás. Avança. No caminho, lá na frente, eles vão vir. Segue. Se fez sentido para você, já sabe, né? Compartilha com outras pessoas. E até o próximo vídeo aí, que tá acabando, viu? Acho que falta 4 só, tá? Deus te abençoe.